eu vou falar sobre os portais das Sagradas Direções, o que são e por que no neo-xamanismo eles são tão importantes, certo? Mas antes de falar sobre isso, eu preciso falar um pouquinho sobre história com vocês, certo? Tá. Os povos originários, com as suas peculiaridades e particularidades, os povos originários da América, né, eles têm muitas coisas em comum, certo? Por exemplo, todos eles acreditam no grande espírito, embora cada um nomeie de uma forma, né? Eu acabei de falar 3 nomes, né? O Ancatanca, Yoshibu e Anderu, né? Certo? Existem muitos nomes para o grande espírito, ok? Todos eles acreditam que todas as coisas têm um espírito, porque tudo que existe é um desdobramento do grande espírito. Então é uma força que vem do grande espírito e, portanto, sagrado, certo? Os povos originários, como um todo, vão entender a vida como sagrada, porque a vida é uma manifestação do grande espírito. Eu e você, né, só somos desdobramentos do grande espírito. Eu, você, as folhas naquela árvore, tudo, a cadeira que você está sentado, tudo é um desdobramento do grande espírito e, portanto, sagrado. É daí que vem 2 termos que são muito fundamentais, né? Um que eu acho que todo mundo aqui já ouviu, a gente acabou de falar, inclusive, que é a Arro, né? E Arro, a palavra Arro, ela vem do Lakota, né? E ela pode significar um ok, concordo, tô de acordo, né? Mas, na verdade, Arro é quase como se fosse um namastê, só que bem mais legal, né? Porque namastê significa eu reconheço a divindade em você, né? E Arro, ele pode significar, e dentro do contexto cerimonial e original que foi desenvolvido para o Arro, significa eu reconheço o sagrado em todas as coisas, certo? Então quando você usa o Arro para, tipo, a Maria vira para mim e fala: Ei, Dan, vamos no shopping depois aqui? E aí eu vou falar que não, porque eu odeio ir pro shopping. Mas vamos supor que eu falasse assim, eu ia falar assim, Arro, né? A hora que eu dou um Arro como um ok, eu tô empenhando a minha palavra como sagrada. Você entende? Eu tô concordando de coração, entendeu? Né? E aí existe um outro conceito, né, que a gente pode chamar de mítica... Sagrado. Oi? O Arro, eu conheço sagrado. Em todas as coisas. Então, existe o Michikawa assim, né? Ou Michikawa. Eu prefiro Michikawa, né? Mas Michikawa, né, é um conceito xamânico que significa eu honro todas as relações, certo? Né? E isso, na verdade, o Michikawa, ele está implícito no Arro. Porque se você reconhece o sagrado em todas as coisas, você tem que honrar todas as relações. Uma coisa leva a outra, certo? Né? E é importante, né? Essa conexão, o Michikawa, ele reflete essa conexão entre você e outras partes do grande espírito, certo? Bom, mas eu disse que ia falar de história e estou fugindo do tema, né? Bom, o que acontece é que assim... quando os invasores chegaram, certo? Quando os brancos chegaram, né, houve uma grande violência contra os povos originários e essa violência permanece até os dias de hoje, certo? E as coisas foram terríveis aqui na América do Sul, foram terríveis, mas não se compara ao que aconteceu na América do Norte. E quando eu falo da América do Norte, eu estou falando do México até o Canadá, tá? Beleza? Lá houve um processo de genocídio de fato. Eles tentaram dizimar populações e conseguiram. Algumas tribos se perderam para sempre. Aqui também, né? Mas lá foram mais. Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês, para impedir que algumas tribos originárias tivessem como subsistir, os brancos eles iam onde tinham os búfalos e matavam todos os búfalos ali e deixavam lá apodrecendo para eles não terem o que comer. Vocês entendem? Essa é só uma das atrocidades. Eu não vou falar de mais coisas aqui. Se alguém tiver interesse em saber mais, eu recomendo um livro chamado Enterre Meu Coração na Curva do Rio, certo? Bom, aí acontece que os originários... Como é o nome do livro? Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Então, o que acontece, né? Os originários lá da América do Norte, e eu insisto, quando eu estou falando de América do Norte, não estou falando só dos Estados Unidos, estou falando do México até o Canadá. Os originários de lá, eles
entenderam que se eles não criassem uma instituição, né, com leis, com organização, com a burocracia toda do Estado que tinha sido fundada ali, né, eles iam acabar perdendo, as tradições espirituais deles seriam destruídas, certo? Então, em 1850, né, começou um movimento entre os povos originários ali da América do Norte para fundar uma organização que protegesse eles, que mais tarde seria conhecida como NAC, né, Native American Church, a Igreja Nativa Americana. Em 1850, eles começaram a se organizar para criar uma instituição, uma organização que protegesse os saberes originários daquele povo, certo? Né? Então, o que acontece é que em 1890 eles conseguem fundar a ANAC. E para fazer isso, cada povo originário tinha os seus costumes, as suas tradições, os seus saberes, certo? Então, para eles conseguirem se organizar, o que aconteceu? Eles se concentraram onde eles eram parecidos, certo? Em vez de se concentrar onde eles eram diferentes. E um conceito muito comum para praticamente todos os povos originários ali da América do Norte era o conceito das Sagradas Direções. E acabou se tornando a pedra basilar, né, do que seria a ANAC.